Então, colegas da Rodoviária Virtual, temos uma outra sentença aí contra o aplicativo Buzzer, né? Que já é reincidente, não seguir ordens judiciais pelo visto dessa própria matéria. Já vamos ver o porquê. E agora, após proibir 4 buses, Justiça de Santa Catarina impede Buzzer de operar no estado. Publicado em 20 de fevereiro de 2020, a matéria é do Diário do Transporte. A magistrada fez pesquisa em site da Buzzer, entendeu que ocorre venda de passagens não serviço de fretamento, configurando, segundo ela, concorrência, abre aspas, potencialmente desleal, fecha aspas. Em nova decisão, a 4 Bus também foi proibida de atuar no transporte municipal. No interestadual já havia determinação judicial contra o aplicativo. Adamo Bazzani é o jornalista que assina esta matéria, é um dos melhores jornalistas, se não o melhor jornalista de transporte do Brasil. A juíza substituta Ana Luísa Schmidt Ramos, da primeira vara da Fazenda Pública de Florianópolis, em Santa Catarina, decidiu proibir a atuação da Buzzer, plataforma tecnológica que diz fazer da intermediação entre passageiros e empresas de fretamento no estado. A decisão se estende também à Lacretur, agência de viagem e turismo limitada, quando há serviço da Buzzer em viagens intermunicipais no estado. A magistrada entendeu a ação da CETES-PESC, Sindicato das Empresas de Transportes Passageiros de Santa Catarina. O despacho publicado nesta quinta-feira, 20 de fevereiro de 2020, determina que, abre aspas, a Buzzer e Lacretur se abstenham de divulgar, comercializar e realizar as atividades de transporte rodoviário intermunicipal de passageiro com ponto de partida ou de chegada no estado de Santa Catarina. A juíza obriga ainda que a Agência de Regulamentação de Serviços Públicos de Santa Catarina, ARESC, fiscalize e aplique sanções às atividades consideradas na decisão como irregulares. Ana Luísa Schmidt Ramos também determinou que, para não prejudicar quem já aderiu a uma viagem, sejam mantidas as partidas programadas para as próximas 48 horas após a notificação oficial. As demais viagens, inclusive em relação aos grupos já criados, devem ser suspensas com a devolução dos valores já pagos pelos passageiros e, em caso de descumprimento, foi estipulada multa diária de 5 mil por trecho realizado. A magistrada cita a pesquisa realizada no site da Buzzer e entendeu que a venda de passagens individuais com trajetos e horários definidos, o que derruba a alegação de fretamento. Para a juíza, o preço menor da Buzzer por causa da não obrigação de gratuidades faz com que, aspas, a clientela, fecha aspas, das empresas regulares seja atraída pelo aplicativo. Ana Luísa Schmidt Ramos classificou que a atuação da Buzzer gera uma concorrência, abre aspas, potencialmente desleal, fecha aspas. Aqui, para quem não sabe, as empresas concessionárias são obrigadas por lei a levarem gratuidades. Tá? E tem ônibus de 42 lugares, que às vezes 38 lugares são de gratuidades, ou seja, a empresa não está ganhando absolutamente nada. E o governo não paga nada para as empresas e, consequentemente, para seus agentes terceirizados que atuam nas rodoviárias. Você vê aquele atendente no balcão, a maioria deles na rodoviária da sua cidade, ele é terceirizado, ele não ganha nada. Seguindo então, com essa diferença de preço, o preço ofertado pela Buzzer representa aproximadamente 30% da tarifa praticada legalmente. Fica claro que as requeridas Buzzer e Lacretur capturam a clientela do transporte regular de passageiros sem se submeterem ao ônus imposto a essas. As requeridas podem escolher livremente roteiros e horários atraentes economicamente e praticar com os passageiros preços significativamente inferiores, já que não precisam arcar com itinerários e horários restritos, frequências mínimas, isenções ou redutores de tarifas. E é exatamente assim que as requeridas trabalham. Também consulta o site da Buzzer, verifique-se que estão sendo oferecidos trajetos entre Florianópolis, Chapecó, Joinville e Balneário Camboriú, todos os grandes centros urbanos, com maior concentração de pessoas e, portanto, itinerários atrativos economicamente. A frequência também fica a critério da empresa, já que tudo indica a viagem só sai com um quórum mínimo. Nem se diga que o serviço configura fretamento, já que não se trata de locação de veículo para atendimento de necessidade de transporte coletivo. O conteúdo do site é claro, há itinerários já definidos, preço de passagem individual estabelecido e as pessoas interessadas escolhem adquirir o bilhete que lhes convier, inclusive em circuito aberto. Sem retorno, nota-se assim o estabelecimento de serviço assemelhado ao transporte regular de passageiros. Ocorre, ao que tudo indica, uma concorrência potencialmente desleal com as empresas de transporte regular intermunicipal de passageiros que deve ser coibida.
Segundo escreveu a juíza, o transporte intermunicipal deve ser delegado pelo Estado e as operadoras devem seguir regras que a Buser e as, entre aspas, parceiras não oferecem como gratuidades. Com as gratuidades. Abre aspas, os idosos também gozam da isenção ou redução das tarifas pela lei estadual. As pessoas com 60 anos de idade ou mais têm assegurada a gratuidade ou desconto de 50% nos transportes coletivos intermunicipais. Aqui abre-se mais outro parênteses, tá? É ilimitado 50%. Então, como nós relatamos anteriormente, existem ônibus de 42 lugares que 38, 40 lugares, tá, são de gratuidades. Então, a empresa não ganha absolutamente nada, nem empata, fica no vermelho. Mas ela cumpre a determinação da legislação das empresas concessionárias. O Buser, como se viu ali em cima, se tiver quórum mínimo eles fazem a viagem, se não cancela a viagem, ou seja, eles só operam no lucro. Então fica realmente muito fácil dar desconto nas passagens. Sobre a alegação da Buser de que se tratar de serviço de fretamento, a magistrada negou a argumentação e, para isso, citou um decreto do próprio Estado que caracteriza a atividade como pontos com contrato de locação dos veículos sem cobrança individual de passagem. O serviço de fretamento será aquele efetuado mediante contrato de locação de veículo, para atender às necessidades contínuas ou eventuais de transporte coletivo, não submetido à fixação pelo DETER de horários e itinerários sem privilégio de exclusividade e sem cobrança de passagem individual. Veja-se que, diferente do que ocorre no transporte regular de passageiros, o fretamento contrato de locação de veículo não submetido a horários e itinerários fixados pelo poder público, tampouco a cobrança de passagem individual. Além disso, a licença pode ser cancelada sempre que o serviço comprometer a estabilidade econômica do transporte regular. A juíza ainda reconheceu que as empresas de ônibus que possuem delegação dos serviços devem seguir uma série de regras que encarecem a passagem, exigências não seguidas, segundo o entendimento da magistrada pela Buser. Por exemplo, as empresas hoje têm que ter um tal do monotrip, né? Que é um equipamento que lança as passagens na porta do ônibus para saber qual passageiro está dentro do ônibus em horário real, né? Significa que as transportadoras executam por delegação o serviço público de transporte regular rodoviário e intermunicipal de passageiros devem submeter rigorosamente a todas essas exigências constitucionais e legais. E isso, evidentemente, gera custos. Há itinerários corridos e outros menos, transporte de pessoas isentas com redução de tarifas, horários de pico e horário de pouco movimento. Aqui, horário de pouco movimento, eu já vi ônibus de várias empresas rodarem praticamente 1.000 km, 1.200 km para Brasília com 2 passageiros gratuitos, o ônibus vazio, lucro zero para a empresa. Tá? A Guanabara, por exemplo, tinha começado uma linha de Pelotas a Fortaleza, ela teve que acabar com a linha porque eles estavam rodando aí praticamente os primeiros 300, 400 quilômetros só com gratuidades. Então ficou inviável, né? Isso são relatórios do trecho, não é palavras da empresa, tá? Mas é os comentários do trecho aí, que onde a empresa acabou cancelando a linha nova porque realmente ficava inviável, só dava gratuidade nos primeiros 400 quilômetros, só para seguir o raciocínio do custo que é uma empresa rodoviária, né? Continuando aqui a matéria. Rodovias duplicadas e pavimentadas e estradas não pavimentadas. Custos cobertos pelas tarifas estabelecidas pelo poder público, já que é assim, pela tarifa, que o serviço público de transporte intermunicipal de passageiros se remunera. Há, portanto, bônus no que se refere ao atendimento dos itinerários e horários de maior movimento e os grandes centros urbanos, e o ônus de enfrentarem-se nas estradas não pavimentadas de baixo movimento de pequenas cidades, além das isenções e reduções tarifárias impostas por lei. Como mostrou o Diário do Transporte, também em atendimento ao CTEPESC, Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado de Santa Catarina, a Justiça do Estado proibiu a atuação de outro aplicativo de ônibus, o 4Bus, inicialmente em 10 de fevereiro de 2020, para viagens interestaduais e, numa nova decisão nessa semana, para viagens intermunicipais, também multa estipulada em 5 mil por dia para cada trajeto. Então está aqui o link então da matéria do 4Bus. E então fica aí a sentença então do Buser proibido de rodar em Santa Catarina, então no estado de Santa Catarina. Excelente decisão, justiça sendo feita, tá? Porque realmente está muito delicado. Aqui no oeste do Paraná, o Buser começou a operar e já alguns guichês já falam em demissão, tá? Se continuar a rodoviária clandestina operada pelo Buser, tá? Porque realmente vai ficar muito inviável aí, vai gerar desemprego e obviamente ficam 2 pesos e 2 medidas. Os concessionários, como muito bem lembrado, destacado pela juíza nessa sentença, tá? Repito, uma sentença
sentença correta, tá? Justa, que é o nome da juíza de justiça mesmo, então, tá? Essa sentença, então, permite, então, que as empresas concessionárias consigam se manter nesse mercado, tá ok? Pedimos que se inscrevam no nosso canal sempre que tiverem notícias relevantes no setor de transporte. Iremos compartilhar então a matéria aí do Diário do Transporte. Então, após proibir 4 buses, Justiça de Santa Catarina impede Buser de operar no estado.